Sérgio? Olá, Sérgio. Tudo bem? Beleza, beleza. Tudo. Que bom tá com você aqui. Vamos dar um tempinho pro pessoal se adentrar, pode ser? Beleza. Enquanto isso, eu vou falando algumas coisas aqui. A minha imagem eu já reiniciei aqui, mas acho que a gente está com problema aqui na região. Mas você está me Mas escutando bem, Sérgio? antes de eu entrar, a tua imagem estava boa. Agora entrei, eu não sei se eu entrando estraga a tua imagem, mas o áudio está bem. O áudio... A gente toca como rádio, vai ser um programa de classe aqui, com certeza. Tá joia? Alô, Sérgio? Opa, Sérgio? Escutando? Alto e claro. Sérgio? Alto e Legal. claro. Aqui é o Cleiton Schnepper. Legal. Aqui é o Cleiton Schnepper, da Nortear Educação Financeira, na nossa live de número 18. E hoje, como sempre eu falo, que o nosso intuito é levar a educação financeira para todos. Aí a gente já está vendo o pessoal adentrando. Vou pedir para vocês, à medida que vocês vão adentrando aqui na live, para vocês já irem curtindo. E a gente está com um probleminha de imagem aqui, mas eu acredito que vocês estão escutando o meu som, meu áudio normal. Nosso intuito é levar a educação financeira para todos, principalmente para uma comunidade onde a gente é, do leste de São Paulo. E diante de tudo isso, a gente sempre traz um convidado diferente, com uma formação, uma experiência, e a gente sempre agradece essas pessoas que doam o seu tempo para levar a educação financeira. Eu tenho aqui a honra hoje de ter um amigo, posso te chamar assim, Sérgio? Oi? Eu tenho a honra de estar aqui com um grande amigo, agora posso te chamar de amigo, um amigo da educação financeira, não é verdade? O nome dele é Sérgio. Num canal que se preocupa com uma coisa tão importante, né? Exatamente. Eu estou aqui, senhoras e senhores, com Sérgio Milhos da Silva, direto de Porto Alegre. A quantos graus é, Sérgio? É isso aí. Estamos aqui a 12 graus, está bem frio hoje. O Sérgio é administrador de empresas, pesquisador, palestrante na área de finanças pessoais, investimentos e educação financeira. Uma pessoa de alta qualificação, que me atende prontamente, que me fornece estudos a qualquer momento. Pessoal, estão escutando bem? Eu sei que a minha imagem não está legal, a do Sérgio está ok, mas eu vou pedir para vocês já estarem curtindo. Olha como a audiência está aumentando, que beleza. À medida que vocês estão curtindo, a audiência está aumentando. E eu trouxe o Sérgio aqui, eu podia chamar o Sérgio para falar de vários temas. Sobre aposentadoria, eu podia chamar o Sérgio para falar sobre minimalismo, eu podia chamar o Sérgio para falar de qualquer tema de educação financeira. Mas ele veio me socorrer de Porto Alegre para o Brasil, ele veio me socorrer para falar sobre um tema que é bem propício no momento. As pesquisas dizem, há 100 dias atrás, antes da pandemia, as pesquisas falavam que as famílias brasileiras não tinham uma reserva de emergência para durar 60 dias. As pesquisas também falavam que algumas empresas não tinham recursos para aguentar a pancada de um momento difícil. E já se foi 100 dias, né, Sérgio? E a reserva de emergência continua. Então o Sérgio vem aqui para falar sobre educação financeira. Sérgio, boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria primeiramente eu quero te fazer uma pergunta fora do nosso tema de reserva de emergência. Uma pessoa como você, dedicada à educação financeira, quando é que surgiu? Quando o bichinho da educação financeira te mordeu aí, que você falou, poxa, é disso que eu gosto de trabalhar com educação financeira. Todos os convidados vêm, que adentram o programa, eu faço essa pergunta. Você pode falar para a galera? Dar uma boa noite também para todos. Eu vi que sua filha está aí, inclusive. Bem, eu acredito que esse assunto nasceu quando eu tive uma mudança na minha vida, que foi o fato de haver um processo de separação e que, de repente, eu me vi obrigado a gerenciar minhas finanças. Então, eu só sabia ganhar dinheiro, mas não sabia administrar. E aí eu comecei a me preocupar de assunto e comecei a estudar. E como eu sou administrador, eu quis fazer uma analogia da minha vida pessoal com o fato de administrar, né? Planejar, controlar
e gerenciar. E aí acabei entrando fundo nisso e vi que tinha realmente muita coisa para estudar. E até hoje eu me sinto um iniciante ainda, porque cada dia mais a gente descobre coisas. Entendi. E hoje você dedica seu trabalho de educação financeira e você dedica para, até falar um pouco pessoal, para pesquisas. Você tem um trabalho também com uma associação aí em Porto Alegre. E fala um pouco do seu trabalho. Na verdade, o meu trabalho começou com palestras a esmo, né? E depois eu fui convidado para fazer um trabalho com uma associação com o público de aposentados, né? E para mim foi interessante porque era um público maduro, né? E lá fiquemos por quase 2 anos trabalhando. E aí deu para descobrir algumas características, nuances do público da terceira idade. Mas agora, em função da pandemia, as atividades da associação foram suspensas, pelo menos as presenciais, né? E agora a gente está fazendo algumas readequações nos rumos aí. Se tu quiser, depois podemos falar um pouco dessa nova fase que a gente está desenvolvendo aqui. Ah, não, pode. Se você quiser falar um pouco, pode falar até para o pessoal. Se quiser falar um pouco dessa fase, pode falar aí. Nós estamos indo agora para uma fase, eu considero assim, a fase mais, não digo o ápice, mas a fase mais interessante, né? Quando se fala em finanças pessoais, a primeira coisa que se fala é evitar o endividamento, né? Num segundo momento, a gente fala em controle, gerenciamento, né? Depois a gente fala em planejamento e também, na sequência, investimento pessoal, né? E acontece que eu até me incluo nessa faixa etária. A gente vai chegando numa faixa etária a partir dos 60 anos, está aposentado, e aí começa a pensar na transferência daquele patrimônio que foi acumulado, amealhado ao longo do tempo. Então, existe aí o processo chamado planejamento e sucessão patrimonial. É uma área que envolve administração, envolve a parte de direito sucessório, advocacia e um pouco de contabilidade na parte tributária. Enfim, então é um trabalho interessante, novo, pouco conhecido no Brasil, até porque no Brasil essa parte da morte, o falecimento, a finitude, não é uma coisa que é vista com muito prazer, digamos, mas é uma coisa inevitável. Verdade. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma pessoa experiente, uma pessoa com vários trabalhos realizados. E tem me ajudado muito, pessoal. Ele tem ajudado com muito material bacana. É legal, quem é da pesquisa, a gente tem aqui alguns amigos da educação financeira, né, Sérgio? Que quando tem uma pessoa que vai ajudando outra, é muito bacana. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu quero falar hoje de reserva de emergência com o nosso querido Sérgio Milhos da Silva. Sérgio, a reserva de emergência está sendo para as famílias brasileiras um grande calcanhar de Aquiles? Como eu falei, acho que as famílias, de modo geral, não tinham esse hábito de poupar, né? Você concorda com isso? Eu diria assim, para se falar em reserva de emergência, nós temos que primeiro falar em risco, né? E o risco Perfeito. é a probabilidade das coisas dar errado. E digamos assim, a reserva de emergência tem a função, então, basicamente, de nós gerenciar algum risco. Evitar tomar crédito, né? Ou seja, à medida pagar juro. Você tem uma situação onde o dinheiro imediato, a disponibilidade, você tem que recorrer a uma fonte, né? A uma fonte financeira. É uma espécie de autosseguro. A semelhança do que quem mora em condomínio, existe o fundo de emergência do condomínio, né? Por que existe o fundo de emergência do condomínio? É que se queimar, furar um cano, uma tubulação, ou tiver algum dano no prédio de relativa pequena monta, você pode recorrer a esse valor, né? Agora, vamos supor que você tenha um incêndio, por exemplo, ou você tenha um telhado, agora com essas ventanias temporal.
você acha que seria o fundo de emergência a solução? Provavelmente não. Aí nós já estamos falando de seguro. Então, eu diria assim, para falar de uma maneira bem direta, você pode, se você tem um carro, você não pense que se você tiver um sinistro no carro, dependendo do tamanho, você pode fazer o uso de uma reserva de emergência. Por exemplo, toda aquela despesa que tiver abaixo do valor de franquia, correr, né, ao fundo de emergência. Sei lá, a franquia é R$1.000. Então, até R$1.000 você pode acessar. A partir disso, quando entra o seguro, a seguradora que banca, aí não tem sentido. É a mesma coisa se você tiver algum tipo de comprar alguma medicação, alguma coisa pequena que você tem que fazer a nível de saúde, você faz com o fundo. Mas se você tiver, por exemplo, que fazer exames ou tiver que ser internado em hospital, aí você tem que recorrer a um seguro mais poderoso, que é, no caso, o seguro de saúde, um plano de saúde. Não sei se me fiz entender. Não, fez sim. Você tem alguns números referente à reserva de emergência das famílias atualmente? De quantas famílias, porventura, ou de quanto do número da população que se declara ter uma reserva de emergência? Você tem algum número relacionado que você possa passar para o pessoal? Eu diria que é um número pequeno, porque se nós for fazer uma analogia com as famílias que hoje têm planejamento financeiro, que é uma minoria, né? Eu acho que é um número pequeno, porque está muito ligado à administração financeira pessoal, né? Sim. Perfeito. Sérgio, tem uma pergunta aqui, tem várias, já estou chegando, eu vou ler à medida do possível. As pessoas estão perguntando para mim, fizeram uma pergunta, isso no WhatsApp para mim. Reserva de emergência, reserva financeira, reserva de segurança e reserva de oportunidade são a mesma coisa? Eu diria que não existe, assim, tecnicamente, um nome preciso. Mas uma coisa Perfeito. eu queria te dizer, você tem que ter um valor, né, que vai depender muito do tipo de profissional que você é. Por exemplo, se você é empregado, né, você corre o risco de perder emprego. Então, você tem que ter aí uma situação de, no mínimo, de 6 a 12 meses de reserva de financeira, caso você venha perder emprego. E aí nós temos que dividir se o cidadão ele é empregado público ou de empresa privada. Você sabe que o público tem estabilidade. Então, esse tipo de valor, provavelmente, do público, funcionário público, é um valor menor que quem trabalha em empresa privada. Você tem profissional liberal. O profissional liberal ele tem que pensar em, pelo menos, uma reserva aí de 12 meses. Mas é importante também que ele tenha algum seguro se ele sofrer algum tipo de necessidade de doença que ele tenha que se afastar, né, temporária e definitiva em termos de afastamento, né, do trabalho, porque se ele para de render o negócio, não tem o seguro normal, né? Tem o empresário também. O empresário é outro que ele deve pensar em, digamos, como ele vai fazer alguma necessidade, independente dele como empresa, ele como pessoa física, nós estamos falando. Tem o investidor. Sim. E o investidor tem que encarar isso como, no portfólio, na carteira de investimento, uma parte da carteira de investimento dele, né, que ele tenha como reserva. E aí eu diria que a relação do aposentado e do empregado público é mais ou menos a mesma. Quer dizer, ele recebe sempre aquele valor de aposentadoria e aí o primeiro cuidado, que você sabe melhor que eu, é gastar menos que ganha, né, Cleiton? Sim, esse é um conceito básico. Sérgio, eu vou parar um pouco, vou pegar aqui as perguntas do pessoal, às vezes pode repetir um pouco, mas é interessante para a gente frisar, né? O que você acha? Ó, uma coisa que me perguntaram agora, qual é o conceito, um conceito simples que você dá de reserva de emergência? Qual é um conceito simples? A reserva de emergência é aquele valor que entra no teu gerenciamento de risco pessoal para
pequenas despesas, pequenos infortúnios, pequenos problemas que você tem. Como eu falei, quebrou o carro, teve algum problema de comprar alguma medicação, você teve uma despesa extra de um eletrodoméstico que tu tem que arrumar, enfim, aqueles valores menores. Então, é uma espécie de autosseguro, é um autosseguro. E, como tal, ele tem limitação, tá? É a semelhança do fundo de emergência de um condomínio. Porque aqueles sinistros de maior valor, de maior monta, por exemplo, seguro contra fogo do apartamento que eu moro, da casa, aí tu vai transferir esse risco para uma seguradora, porque é um risco maior. Sim, claro. O impacto é maior. Uhum. E se eu tiver saúde, por exemplo, eu posso também passar isso para um plano de saúde, né? Então, são exemplos de seguros. Se eu posso fazer com um profissional liberal um plano de seguro, se eu ficar doente, quebrar um braço, uma perna, não poder trabalhar, né? Invalidez temporária ou permanente também, né? No caso, temporária, né? Não sei se me fiz. Você sabe, Sérgio, que eu... Não, fez sim. Você sabe, Sérgio, que eu estava na Rádio Integração outro dia e chegou uma mensagem. A gente estava falando sobre reserva de emergência. E a pessoa falou uma coisa que eu fiquei surpreso. Ela falou assim, olha, eu tinha um dinheiro e meu carro foi roubado. Imagina, você tem um dinheiro que era para uma reserva de emergência. Ela falou assim, peguei esse dinheiro, fui e comprei o carro. Você vê que falta a informação que você acabou de dar, né? Ele pegou e usou uma reserva de emergência que poderia ser para uma outra situação, deixou de fazer um seguro do carro. Então, isso aí, por mais que a gente pense, a gente precisa estar levando essa informação, não é verdade? O primeiro ponto, eu diria, que é uma coisa que também não está muito na cultura brasileira, mas à medida que vai se estudando mais o assunto, tu tem que fazer um plano de gerenciamento de risco teu. Obviamente, Perfeito. por exemplo, se tu vai ficando mais velho, os riscos vão dobrando. Por exemplo, eu estou com 66 anos. De agora para frente, não faz sentido eu fazer mais seguro de vida, porque vai sair muito caro, né? Mas nada impede de outras situações que eu possa. Agora, com certeza, tem que ter plano de saúde, né? Porque caiu numa cama de hospital hoje é uma fortuna no Brasil. Ou tu vai correr o risco de cair num SUS, aí tu sabe como é que é depender de SUS. Não é fácil, né, Sérgio? Sérgio, eu vou pegar algumas perguntas que estão aqui. Se for conhecido seu, você dá um alô. Eu acho que pelo sobrenome Slokzinski. É parente seu? Não, não. Onde ele coloca o seguinte, onde seria o local mais indicado para guardarmos a reserva de emergência num cenário onde a Selic está 2,25? Boa pergunta. E a tendência excelente. E a tendência é cair mais, né? Uhum. Então, assim, vamos lá. Como eu falei, a reserva de emergência ela tem que fazer parte do teu portfólio, da tua carteira de investimento, tá? Tu tem que pensar e investir isso aí num tipo de investimento que tenha alta liquidez, né? E seja de renda fixa. Não precisa tu pensar muito em alta rentabilidade. Por quê? Porque isso aí é um valor que tu tem que ter liquidez. Tu teve o sinistro, tu tem que poder acessar imediatamente esse valor, né? Para tu poder resgatar, né? E ter liquidez. E aí tu pode ter investimento com liquidez D0, D1, D2, D3. O que eu quero dizer? No mesmo dia que tu faz a solicitação de resgate, cai na tua conta, ou tu pode ter um dia depois, 2 dias depois ou 3. É claro que à medida que vai aumentando esse prazo, provavelmente vai ter um pouco de mais rentabilidade. Então, nós poderíamos dizer um CDI de liquidez diária. Hoje a gente tem no mercado aí, procurando, você acha 110% CDI. Tu tem fundo de renda fixa também. Aí tem que cuidar basicamente a taxa de administração, o valor de custódia que existe de custo, porque o fundo, se bem que tem alguns fundos aí que não estão cobrando nem taxa de administração e só cobram custódia, né? E finalmente tu tem
o Tesouro Direto Selic, né? Tu tem o Tesouro Direto Selic, que tu pode fazer aquisição. Hoje existem várias opções aí, é só procurar e achar, né? Então, basicamente, a gente diria que seriam esses três aí. Poderia dizer que aquele dinheiro que eu tenho na carteira, ou o dinheiro que eu tenho embaixo do colchão, ou que eu tenho aplicado num desses tipos de aplicação, seria o conjunto da minha reserva de emergência. Eu entendo assim, né? Legal. Ó, vamos lá, olha como o pessoal está antenado com você. Me mandaram uma afirmação e eles falaram assim, quer dizer, Sérgio, que liquidez e rentabilidade é uma palavra fundamental numa reserva de emergência. Não é isso? Eu diria assim, a liquidez é muito importante porque quando tu tem o sinistro, tu tem que imediatamente acessar o valor para tu fazer frente ao sinistro, né? E rentabilidade é muito difícil tu ter alguma coisa de rentabilidade mais do que o valor do CDI, porque os valores os investimentos de maior rentabilidade, geralmente, tu tem um prazo maior de resgate, né? Então, eu diria assim, uma das coisas tu deve ter... eu sempre digo assim, ó, se a pessoa vai começar a se estruturar financeiramente, a primeira coisa que tem que perguntar é o seguinte: tu tem dívida? Bom, se tem dívida, primeira coisa, vai quitar tuas dívidas. Segundo Perfeito. ponto, tu tem reserva de emergência? Não, não tenho. Então vai montar. Aí a pergunta, mas qual é a quantidade, qual é o volume que eu devo ter? Aí entra naquelas perguntas que eu perguntei. Qual é o tipo? Tu é empregado, público, privado, tu é profissional liberal? E a partir daí, tu tem condição de dizer, ó, 6 meses, 12 meses, entendeu? E tu criar essa reserva e ter a tua para casos sinistros ocorram, né? Eu já vi gente, até uns youtubers influentes, não vou dizer nomes, que sugeriu fazer investimento em renda variável, no caso, fundo imobiliário, né? Porque o fundo imobiliário, muita gente pensa que é renda fixa, né? Porque tem aquele valor ali do aluguel que paga e não paga imposto de renda também, mas não, né? Não podemos nem pensar, porque isso é renda variável. Quer dizer, que de uma hora para outra, se tiver um circuit break ou tiver alguma coisa de mercado, a pessoa, o dinheiro, não digo que vai virar pó, mas ele tem séria dificuldade. Melhor é renda fixa, né? É isso aí. Legal. Ó, vamos lá. Vamos às perguntas. Dorival Caldeira, o nosso fiel amigo. Que valor, Sérgio, você estima para uma pessoa ter de reserva de emergência? Bom, aí, como eu falei, tem que ver a pessoa em relação à fonte, ou às fontes, né? Ou a fonte principal de renda. Se eu sou um empregado de empresa privada, eu estou sujeito a ser demitido, né? Se eu sou um empregado público, servidor, provavelmente eu tenho mais estabilidade. Então, eu não vou ter necessidade de ter uma reserva muito grande. Mas se eu for funcionário de empresa privada, eu estou sujeito a ser demitido. E aí eu tenho que pensar o seguinte: na situação econômica que se encontra, quanto tempo eu demoro para me recolocar no mercado? A partir daí é que eu tenho que ter esse horizonte aí. Eu diria que de 6 a 12 meses, entendeu? Ver o valor dos gastos dele, né? Fixos e necessários, e a partir daí multiplicar por 6 ou 12 meses é o valor que ele tem que ter essa poupança. E ele tem que usar esse valor e somente em situações de emergência, nada de gastar com despesas normais. Não sei se me fiz entender. Isso que eu ia te perguntar. Em que momento a pessoa pode cometer um equívoco? Isso que você acabou de falar, não gastar a reserva com despesas normais. Explica aí que equívoco às vezes as pessoas cometem, né, nessa situação. A pegar, por exemplo, a reserva de emergência e queimar numa viagem, queimar, ir ao mercado, gastar. Estou com a conta atrasada.
Estou com a conta atrasada. Aí Vou pegar a reserva de emergência? Já demonstra que se deixou atrasar, não fez planejamento financeiro, já pecou, né? Mas assim, Tá, não estou com as contas atrasadas, mas estou sentindo que o mês vai ficar meio turbulento. Posso pegar essa reserva? E se pegar, vai ter que ter o compromisso consigo mesmo, assim que conseguir aquele valor, repor, porque aquilo ali é a tranquilidade da pessoa. Eu acho que algumas pessoas que já tiveram a situação de ter despesa e não ter dinheiro para pagar agora na pandemia, muita gente não liquidez. E é uma situação realmente angustiante, né? Tu ter as despesas vindo e tu não ter dinheiro, liquidez para fazer frente a isso aí. Essa que é a razão, então, basicamente, da reserva de emergência. Quando você é uma pessoa experiente, faz palestras, atende vários perfis, né? Você percebe que algum problema em relação às pessoas a terem disciplina correta para fazer essa reserva? Vou fazer uma pergunta, como ter a disciplina correta para manter sua reserva de emergência sem ficar tirando muitas vezes o dinheiro dessa reserva, né? É uma pergunta que tem aqui para a gente. Bom, isso aí passa por uma atitude, digamos assim, entre aspas, né, profissional da pessoa em se organizar bem financeiramente. Ou seja, ter as suas contas em dia, fazer uma boa orçamentação, né, controlar o seu saldo de banco, planejar bem a sua programação de despesa, quando for fazer compras consciente, né? Então, todo esse aspecto ajuda, né, a evitar, então, de recorrer à sua reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é a tranquilidade. É a mesma coisa, se tu tem um seguro, tu paga um seguro saúde, seguro do carro, seguro de incêndio, tu tem a tranquilidade, que se houver o sinistro, tu sabe que aquele bem será reposto, né? Então, eu entendo como a tranquilidade, né? Sérgio, quando você falou de ter a reserva de emergência, você citou lá no início do nosso bate-papo de 3 meses a 12. Não foi isso que você falou? Como eu disse, o volume dela vai estar diretamente relacionado ao teu gasto mensal, né? E de repente, o risco de tu ficar desempregado ou de tu ter despesas não planejadas, não programadas, inesperadas. Vai ser essa basicamente o risco que tu vai te proteger, né? Claro que quem conhece gerenciamento de risco, duas formas. Ou tu faz a prevenção para não ter o risco, ou, se o risco ocorrer, tu tem a contingência. O que tu recorre se o risco ocorrer? Aí, no caso, tu recorre à tua reserva de emergência. Mas a ideia é preventivo, né? Tu não correr o risco. Então, tenha o cuidado. Por exemplo, se tu vai fazer uma viagem, revisar teu carro, ter ele em condições para não ter nenhum tipo de estragar o carro no meio da viagem, tu tem que gastar com ele, ou tu fazer, por exemplo, check-up de saúde, ou tu cuidar, por exemplo, na tua casa, tu ter uma rede elétrica que não dê problema de dar curto-circuito para não gerar incêndio e esse tipo dessa coisa. Tu fazer um processo, então, de preventivo na tua vida, né? Não sei se eu entender. Sim, claro, claro. Tem perguntas. Vamos ver. André, eu estou aqui com uma amiga aqui nossa, que esteve com a gente semana passada, doutora em psicologia, Andressa Manfredini. Obrigado pela audiência. Tem um amigo nosso lá da Bahia. Um abraço para os amigos da Bahia. Não, Sérgio? Sérgio, quantos graus está aí em Porto Alegre? Quantos graus está em Porto Alegre? Eu acho que deve estar em torno de 12, 14, por aí. Então, vou pedir para o pessoal aquecer aqui, dando curtida para a gente. E aí eu vou, enquanto
enquanto eu vou ler uma pergunta de um amigo. Quais as orientações do Ademilson Barreto? Quais as orientações para os aposentados gerirem seus recursos para começar a reserva de emergência? Sérgio, antes de falar, o Ademilton, ele lá da Bahia, ele faz um trabalho de educação financeira com um pessoal que trabalha com pescaria lá na cidade dele. Grande abraço, meu irmão. Pois é. A primeira coisa é explicar para as pessoas o que é reserva de emergência, né? E que ela lida com situações de incerteza, né? E como tal, a pessoa tem que se prevenir. Agora, a reserva de emergência, ela tem limitações, né? Ela tem limitações pelo volume, né? Por exemplo, um risco, se eu perder emprego, né? Eu fico quanto tempo desempregado? Eu consigo ficar sem trabalhar, né? E, digamos, usando a reserva de emergência por quanto tempo? 3 meses, 6 meses, um ano, né? Isso também é uma questão que a gente tem que pensar. Outra coisa é pensar em fazer a aplicação desse valor, né? E eu ter a garantia de que esse valor está lá à minha disposição, né? E aqui eu gostaria de aproveitar, o Cleito, falar o seguinte: tem muita gente que confunde reserva de emergência com reserva de oportunidade. Te ouvi falar nisso? Sim, outro dia saiu, eu ia te perguntar isso. A Ana Leone Gambini escreveu um artigo sobre isso, reserva de oportunidade, e ela escreve no texto dela, ela fala o seguinte, que tanto a oportunidade quanto a emergência podem surgir a qualquer momento. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, eu quero ouvir sua opinião. Bom, a emergência, ela está ligada ao risco de uma coisa ruim, né? A uma despesa, né? A oportunidade está ligada a um ganho. Então, assim, como eu disse, eu posso ter uma reserva de emergência em função de eu vir a perder emprego ou ter algum tipo de situação aí que eu fique sem poder gerar renda, tá? Então, ela me ajudaria nesse período, né? Agora, a reserva de oportunidade é aquele valor que também fica numa situação de disponibilidade, ali fica potencial, para que, quando surge uma oportunidade, eu possa utilizá-la, esse valor. Uma pessoa que tem essa ideia de reserva de oportunidade é o Warren Buffett. Você conhece o Warren Buffett, né? Sim, sim. O Warren Buffett... $1 Explica para o pessoal que não conhece quem é. Explica para o pessoal quem é, porque às vezes a pessoa... É um dos maiores investidores, né, do mundo, né, americano. Inclusive, ele foi passado agora pela Tesla. O cara aquele que tem o carro elétrico está mais rico que ele. Pelo menos eu estava lendo uma notícia aí. Então, esse ranking, essa classificação dos mais ricos fica sempre alterando. Mas o que aconteceu com esse senhor aí? Ele tinha uma reserva, um dinheiro lá guardado, estava em renda fixa, né? E aí o que acontece? Com a crise que houve, muitas empresas, digamos assim, ficaram baratas na Bolsa. E aí, com esse valor, agora ele entra comprando. É como o Barsi, não tem o Barsi aí em São Paulo também, o investidor? A filha dele até foi numa palestra da filha dele, que a filha dele e mais um grupo de 2 amigos dela, só que a filha do Barsi leva a teoria, né? O Barsi. E ela estava numa palestra, eu estava escutando o trabalho dele. Então, assim, ó, pode haver uma oportunidade, porque às vezes aparecem coisas baratas para ti e por tu não ter dinheiro na hora, tu não compra, sabendo que depois tu pode revender aquilo com um bom lucro mais adiante, né? Então, é a reserva de oportunidade. Está surgindo, então, agora novos investimentos. Por exemplo, uma coisa que você deve estar sabendo, o mercado agora está começando a oferecer fundos de investimento no exterior. Eu não sei se você tem notado. Sim. Uma das coisas que falam em diversificação de carteira é tu começar não só a ter investimentos aqui no Brasil, como no exterior. Então, recentemente, por exemplo, a XP ofereceu, a partir de R$ 500, tu consegue investir em empresas na China.
R$ 500, tu já investe em empresa na China. Existe outras, a Vitrio, que tem o fundo que tu investe em empresas americanas a partir de R$ 1.000, entendeu? Então, assim, ó, a tendência é cada vez mais eles fazer, digamos assim, a oportunidade do pequeno investidor poder participar, que era coisa que só empresas grandes, tubarões, participavam, né? Então, é importante tu ter uma exposição. Outra coisa que você pode comprar ouro a partir de R$ 100 hoje. R$ 100 você aplica em ouro hoje, né? E esses investimentos que você está falando podem ser uma forma de fazer, digamos, fazer uma reserva de emergência com eles, não pode? O ouro, ele não é bem reserva de emergência. Por conta da liquidez, né? Certo valor. Por exemplo, quando teve esse circuit break, que a bolsa veio abaixo, você nota que o dólar subiu e o ouro subiu. Então, é importante você ter ali de 5% a 10% na sua carteira investimento nesse tipo de coisa. Porque quando cai a bolsa, geralmente o ouro, o dólar sobe. Então, é uma maneira de você compensar, né? Você ter diversificado nesse tipo de... se fala também até em diversificar em criptomoedas, por exemplo, né? Então, enfim, mas tudo... Oi? Estou escutando. Em criptomoedas também se fala. Então, assim, ó, tu pode ter também, de repente, obras de arte ou algum outro tipo de investimento em ativo real, que a gente chama, né? Então, isso aí é um elemento que te ajuda a tu gerenciar essas quedas, né? E não perder tanto, né? Então, mas tudo isso, eu sempre digo, a gente tem que estar sempre estudando, e eu estou sempre estudando e estou sempre descobrindo coisas novas, né? É incrível. Eu queria dizer que hoje eu estava falando com um profissional da área da contabilidade e ele me dizendo que hoje ele fez a primeira compra de ações, né? Então, até eu cumprimentei ele. E ele é uma pessoa, por exemplo, que me surpreendeu. Ele também falou que ele, em função de fazer as declarações de renda dos clientes lá, ele começou a ver que eles tinham reserva de emergência e ele não tinha. E ele começou a ver que ele tinha que pensar nisso. Então, assim, que bom que ele já está vendo isso agora, né? E quanto antes, tu sabe melhor que eu, que começar a investir, quanto antes, digamos, tu separar 5, 10, 15, 20% do que tu tem de receita e investir bem, né? Sim. Isso é importante. Não sei se tu concorda com esse meu ponto de vista. Concordo, até vou te tocar um pouquinho aqui. A questão também que me perguntaram, eu já estou com meus 50 anos, eu não vou fazer reserva de emergência por baixo. Reserva de emergência para quem é novo? Nada a ver, né? Bom, sempre há a oportunidade de começar a fazer uma reserva. Nunca é tarde, né, Cleiton? Nunca é tarde, isso é uma fala incrível. O importante é nós termos a ciência, a importância da gente se desenvolver como pessoa. E uma das coisas que é importante é a gente entender de finanças, porque esse esforço que você faz aí é muito importante, porque é uma coisa que não está na nossa cultura, né? E já se falou que não tem educação, então a gente tem que, digamos assim, correr atrás disso aí. E hoje existe informação gratuita em vários. Essa série de lives que vocês estão proporcionando é incrível. E obrigado. A parte de finanças... pessoal, claro que o Sérgio está falando, as lives são incríveis. Vocês podem ver as lives lá no canal Nortear. Vamos curtir também. Propaganda, Sérgio, tem que fazer. Eu acho, por exemplo, existe uma coisa chamada interdisciplinaridade nessa coisa toda. Por exemplo, tu não pode dissociar finanças pessoais de economia, concorda? O mercado sobe,
você não pode dissociar finanças pessoais de contabilidade. Estou falando da contabilidade pessoal. Se você não controlar suas contas, você vai ter problemas. Como é que você vai decidir se não tiver? Você tem a psicologia, queiramos ou não, o processo de compra e investimento é afetado também por isso. Eu acho que já teve lives ou vai ter lives sobre isso, né? Nós temos a parte hoje de tecnologia, nós temos os aplicativos, apps, para te poder controlar, acessar, digamos, instituições financeiras, né? Tem as planilhas e tu poder tomar decisões com as informações, né? A gente tem também detalhes da ordem de direito, por exemplo, a parte do consumidor, a relação de consumo, certas coisas hoje tu tem muito serviço, tu tem que assinar contrato, tu tem que ver que tipo de contrato tu tá qual é o tipo de risco que tu corre, de repente, contratando algum tipo de serviço. Eu não sei se me fiz... Fale. Você está se fazendo entender completamente, tanta segurança que você passa, é gostoso de ouvir. Seu amigo, nosso amigo Rafael Duarte, ele não gosta que eu chame ele de doutor, porque ele é novo. Doutor Rafael Duarte está aí com a gente, mandando um abraço para a gente. Legal? Tá aqui. Eu vou ler algumas coisas. O professor Éder Luiz está te mandando um abraço, está falando que a live está sendo incrível, está sendo uma mentoria. Tem a Jeane, ajuda bastante no momento de desemprego, né? Aí também o amigo Fernando está te mandando um abraço, falando que o que a gente está fazendo é conscientizar. A Andressa Manfredini concorda com você quando você disse que não há idade para começar uma reserva de emergência. A Andressa é doutora em psicologia, amiga nossa também. Então, olha só, olha os amigos que a gente tem aqui. Tem o Ademilton lá da Bahia, que eu já falei, e ele falou que a tua live está sendo massa. Então, isso é muito bacana. Informação muito importante. O pessoal está gostando bastante das suas informações. Parabéns, Sérgio. Então, um papo bem legal, acessível a todos. Legal demais. Obrigado. Deixa eu te perguntar, você deu uma diferença entre reserva de oportunidade e reserva de emergência, não foi? Tem diferença entre reserva... Daí me chegou outra pergunta. Tem diferença entre reserva de emergência e reserva de segurança? Ou não tem nada a ver? Não. E aqui reserva de agência, reserva de segurança, fundo de emergência, é mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, é um valor financeiro que tu tem lá para fazer frente a alguns determinados riscos. Tá? Por quê? Porque, novamente, isso é uma questão de gerência de risco. Nós temos que pensar em fazer o nosso planejamento de risco pessoal. Nós temos vários riscos que a gente tem. Tem de ficar doente, tem risco de o carro estragar, da casa pegar fogo, enfim, uma série. Então, a partir desses riscos, eu tenho que fazer um plano de prevenção e contingência, né? Então, se eu tiver um seguro de carro e com uma franquia, eu não vou precisar reserva de emergência na situação? Eu diria sim, vai precisar. Mas por quê? Porque a seguradora ela só vai pagar o seguro a partir da franquia. A franquia é até R$1.000. Vamos supor, tu bateu o teu carro até R$1.000, a seguradora não paga. Ela só paga de R$1.000 para cima do carro, né, que sofreu o sinistro. E aquele R$1.000, tu pode usar o teu autosseguro, tirar da tua franquia, né? Da reserva de emergência, ainda que, de repente, depois possa ser um cidadão que abalrou teu carro, aí tu vai entrar na justiça através da seguradora para cobrar dele. Mas, num primeiro momento, tu vai ter que fazer frente a essa despesa. E aí a reserva está ali à tua disposição, né? Outras situações também, tu pode ter algum desencaixe de caixa, de fluxo de caixa, de orçamento, e tu pode também recorrer da tua reserva de emergência, desde que aquele valor que tu retirou, mais adiante, logo ali, tu retorne novamente para o fundo. Entendeu? Legal. Qual é o nome da sua filha que está aqui com a gente? Ela colocou uma mensagem para você. Ela falou, muito bem, pai. Parabéns, ótima live. Aí tem ela também que faz um elogio, a qual eu agradeço. Ótima moderação. Gostei um jeito gaúcho de falar. Ótima moderação, gostei.
Qual é o nome A minha dela? filha, minha filha Stephanie, ela é psicóloga e ela também faz live, só que é da área dela, psicologia, psicanálise, nessa parte aí. Então, hoje, eu estava olhando aqui, hoje, live é o que mais tem por aí. O negócio é achar a live que te interessa, né? Legal. E já estou convidando ela para participar do programa lá com o Fernando, o programa Compreender. Ela é empreendedora, com certeza. Sérgio, chegamos aos minutos finais. Deixa uma mensagem final. Você tem uma frase sua, uma frase de alguma pessoa que você quer destacar? Você quer destacar algum livro? O que a gente pode deixar de mensagem final para a nossa turma aqui? Não, o que eu queria dizer é o seguinte, não pense que finanças pessoais é uma coisa trivial, né? Que não é uma coisa importante. Ela faz parte da nossa vida. Hoje, os recursos que tem para a gente aprender e aperfeiçoar nisso são variados, né? E eu, apesar de ter 66, né, e já ter uma bagagem boa, continuo estudando. Agora mesmo, eu acabei de fazer 2 cursos online sobre planejamento patrimonial, que é uma área nova, né, que eu estou tentando entender melhor, né? E envolve conhecimentos da área tributária, da área contábil, né? Apesar de ser administrador, mas, enfim, tudo isso para que eu possa, de alguma forma, ter mais tranquilidade. Eu acho que gestão financeira pessoal e tranquilidade, paz pessoal, tem muito a ver. Legal. Tem alguma frase, algum livro que você quer recomendar? O teu trabalho, onde o pessoal pode encontrar? Olha, basicamente, hoje existe muita coisa na internet. Você botar lá e-book de finanças pessoais, ou bota lá e-book de fundo de emergência, você vai ver uma quantidade enorme de informações. Eu te passei aí, eu acho que uns 2 ou 3, né? São quase livros, né? De bastante informação. Enfim, a pessoa tem que se educar. Tem que se educar. Sérgio, obrigado pela sua presença. Quero te agradecer. Você vai ter outras com a gente. Muito obrigado. O pessoal gostou muito. O jeito de falar assim, você é um cara muito claro, muito seguro do que você falou. Muito bom isso, ouvir isso. A gente quer também te convidar, vou pedir para o pessoal curtir, aqueles que são educadores financeiros, a gente tem um grupo agora que a gente está montando aí, ativistas da educação financeira. Você que está aí, o Éder, a Andressa, o pessoal que é da educação financeira aí, que está aí pesquisando, eu pus agora aí na mensagem o meu WhatsApp, que é o 11 96708 3466. Eu vou pedir para que vocês façam a solicitação para a gente estar colocando vocês nesse grupo, para estar compartilhando material. E quando eu estou falando isso, porque o Sérgio é um dos que mais compartilha material de qualidade. Sérgio, muito obrigado, sucesso para você. E vou pedir para o pessoal de Porto Alegre um abraço para tua filha, e também quero conhecer o trabalho dela, se ela puder colocar o link do trabalho dela aqui, vai ser bacana. E assim, vão ter outras oportunidades. Obrigado pela gentileza, meu caro. Você hoje foi certeiro, um tiro certeiro aqui. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou te encerrar com você, uma boa noite, mas vou pedir para você pedir para o pessoal continuar com a gente. Pode pedir isso, pessoal? Ok. Legal. Obrigadão. Vou chamar o Fernando aqui com vocês. Nortear a Educação Financeira, programa de número 18. Tivemos o prazer de estar aqui com o seu Sérgio Milhos. Quem está aqui com a gente ainda? A Andressa está aqui. Um abraço para a filha do Sérgio. Obrigado. Jenny Ferreira, obrigado. Continue aqui com a gente. Tem mais uns minutos de muita informação de educação financeira ainda. Oh, aleluia! Ele apareceu. Tudo bom? E aí, Fernando? E aí, meu cara? Como é que você Fernando, tá? deixa eu agradecer o pessoal que está aqui. Vamos lá. A filha do Sérgio, o Vitor, o Dorival, a Andresa, a Nete Splinder. Tem muita gente legal. Me fala um pouco aí, quais são os comentários de hoje na nossa live? Cara, eu vejo que nunca foi tão necessário falar sobre isso, né?
Eu acredito que se pudéssemos voltar aí em meados de outubro ou setembro, que fosse, e as pessoas tivessem essa ideia do que iria acontecer, todo mundo teria aí essa busca obsessiva por como construir, qual a importância e qual é o melhor caminho para se ter uma reserva de emergência. Dado que a estatística fala o tanto de gente que está aí totalmente desnorteado com relação a não ter recursos, não ter fundos, não ter meio de fazer isso. Então, na dor que nós estamos passando hoje, para quem não aprendeu, ou quem nunca pensou que iria necessitar, é fundamental que, mesmo na pior das hipóteses, a duras perdas aí, você aprenda da importância que tem essa reserva. E foi importante ele ter compartilhado conosco as opções que nós temos, né? Diversas opções aí que você tem no segmento, a importância que tem, como você questionou ele, o que fazer, do que não fazer, quando é uma reserva de emergência, quando é uma reserva de oportunidade, quando é uma Muito reserva legal, financeira, né? enfim. E ele é claro, o importante é você ter. E eu achei que, assim, é importante sempre estar conscientizando. Parece, Cleito, ser uma coisa repetitiva. Mas veja bem, mesmo que seja repetitiva, para muitas pessoas isso ainda não faz sentido, elas ainda não entenderam. Elas acham que é uma coisa que está passando, um momento que vai passar, e que quando esse momento passar, a coisa vai normalizar. Esse é o grande porém. Aí volta-se a normalizar o quê? Ser uma pessoa que não possui a reserva de emergência? Será que esse é o normal que eles querem? Penso que o bom do lado ruim, né, que estamos vivendo agora, é aprendermos a importância que é ter a sua reserva de emergência. Legal. Meu amigo, essa semana foi legal. Você teve uma conversa com um empreendedor aqui, com o Dário. O pessoal falou muito bem da sua live. Parabéns, viu, com o Dário, Obrigado. Presidente lá da Associação de Empresários do Itaim Paulista. Tenho recebido bons elogios ao teu respeito. Me fala uma coisa, você vai fazer um programa quarta-feira, é isso? O que você está trazendo de bom quarta-feira pro pessoal? Quarta-feira a gente vai ter o programa aqui com a Daniela, né? Daniela, que ela faz parte, deixa eu só abrir aqui, ela vai entrar, ela que é doutora em educação, ela vai entrar com um tema como estruturar melhor um projeto empreendedor, já que nós estamos falando dessa segunda vertente, que a primeira, como eu sempre digo, é ter educação financeira, e a segunda vertente é você conhecer do seu trabalho, do seu negócio, ou se você trabalha, alguém conhecer também de como ele funciona, para que isso possa trazer o equilíbrio aí. Então, seu áudio diminuiu, Fernando. Né? Essa vertente também é importante, né, que a pessoa possa conhecer como funciona, quais são as soluções, e nós vamos trazer aí isso na quarta-feira que vem, às 18 horas, com a Daniela Bergamini, com ela que é doutora em educação financeira, como eu falei. Então, assim, é uma pessoa super capacitada para falar sobre o assunto. E ela dá Multiplicando Sonhos, né? Soluções. Exatamente, né? E fica lá, e tá lá, o pessoal da Multiplicando Sonhos fazendo peso aqui com a gente, e ela vai trocar bastante figurinha que são peças-chaves. Pela situação, peças-chaves. Legal. Ô, Fernando, a gente também quer agradecer os comentários que a gente está tendo uma força do Jorge nos comentários que ele está fazendo para você. E vou pedir para o pessoal também seguir o Valor das Ideias, que é uma coisa legal. Eu vou estar na semana que vem, a gente continua com uma invasão gaúcha aqui, que a gente vai estar na terça-feira, a gente vai estar com a Leila Griose. Ela vai falar sobre algo além da poupança, né? Então, que existe um mundo de investimentos fora da poupança, ela vai tirar essa questão, e acho que é um complemento do assunto do Sérgio hoje. O que você acha? Eu acho que sim, até porque a gente vai estar aí falando, como ele falou hoje, da questão da poupança, está 2,5, e ela vai cair ainda, né? A perspectiva é que ainda venha a cair, para alguns visionários negativos, isso ainda vai acontecer. Então, eu vejo o quanto vai ficar inviável a poupança, né? E ela vai falar sobre isso, legal, né? É uma jovem muito bacana, gostei do jeito dela falar sobre dinheiro, muito bacana.
Na sexta-feira, a gente vai estar com o professor Cassiano, ele é professor de História e educador financeiro. Também vai estar falando sobre a educação financeira para aposentados. Então, é bacana a gente falar sobre isso. Tem mais alguma coisa que a gente precisa lembrar o pessoal? O que a gente tem que Não, perfeito, lembrar cara. essa Só nos seguir aí, só nos seguir nas redes sociais, né? No programa que a gente está hoje e no Compreender, que vamos tocando o barco aí, fazendo essa divulgação e esse compartilhamento, que eu acho fundamental, de forma gratuita, mas conceituosa, né? De que a gente pode melhorar a vida das pessoas através desse tipo de educação, né? Da educação financeira. E no Compreender, fazendo através do direcionamento para os empresários, né? Para os empreendedores. O Cassiano tá aí. Vamos mandar um abraço, pessoal. Pessoal, vamos só um pouco uma ordem aqui. Pessoal que quiser entrar no grupo, que dos educadores financeiros, que quiserem entrar no grupo ativistas da educação financeira, aí tá meu WhatsApp, manda um oi e fala assim, eu quero entrar no grupo, né, Fernando? Pra gente estar falando, compartilhando material. Vamos dar um abraço pro professor Cassiano. Sexta-feira que vem aqui, hein, Cassiano? Confirmado. Entrou aqui também o Éder, nossa missão. Vamos dar um abraço pro Éder. Tem a Ângela, Gica Motoca, tem a PAP Administração, Grinaldo tá com a gente, Dorival Caldeira, Abigão de sempre. E aí vai. Então essa turma que tá junto com a gente sempre fala que levar a educação ao nosso propósito. Fernando, deixa seu zap também, o pessoal tá perguntando para mim se você dá treinamentos motivacionais e pras... Deixa seu WhatsApp aí pra gente. Claro, vou deixar aqui o zap para quem tiver interesse, a gente quer trocar uma ideia se for necessário. Tá aí a DDD 11, né? Lógico, esqueci. DDD 11. E a gente está aí. Procura a gente nas redes sociais que nós podemos colaborar, incentivar. O nosso papel é isso aí. Hoje você está trabalhando com palestras de que segmento, Fernando? Palestras no seu trabalho? Então, na verdade, elas são tem bastante, né? Vamos dizer, né? Mas eu tenho aqui o perfil liderança, trabalho em equipe, a parte de empreendedorismo ligada, né? Essa parte de finanças e também tem a parte de consultoria empresarial, né? Que é onde pega um segmento bem maior aí, é toda a estruturação de uma empresa em si. E tem educação financeira também, né? O primeiro que começou aí, né? Maravilha. Legal. Vamos agradecer o pessoal. Pessoal, a gente essas lives, elas já ficam disponíveis lá no YouTube, no canal Nortear Educação Financeira. Fernando, fala que o Compreender tem um outro canal. Fala para o pessoal te seguir lá no Compreender. Tem um minutinho para você falar isso. Então, o nosso canal está aí no @Coopreender, né? COOPREENDER, né? Compreender. Então tem os dois Os e dois Zs, tá? Lá o Fernando, toda semana, postagem de coisas interessantes. Toda semana trazendo empreendedores, líderes, pessoas que capacitam outros líderes e sempre papos muito bacanas, toda quarta-feira. Cara, e parabéns, Cleiton. Parabéns pelo reconhecimento que você está tendo aí. Oi? E terça e sexta a gente tem o quê? Nortear a educação tem aqui, né? Nortear, vamos nortear as pessoas aí. Cara, parabéns pelo trabalho, viu, meu? Parabéns mesmo. Está sendo muito bom. Você principalmente está nessa linha de frente aí, fazendo esse trabalho de conscientização das pessoas. É muito bom. Parece que não, mas vai atingindo aos poucos o seu objetivo, cara. Continue firme aí, tá bom? Vamos agradecer a professora Andressa, que esteve com a gente essa semana, uma live meio tumultuada de transmissão. Estão sendo todas por conta da quantidade, mas ela deixou boas frases também. E é isso aí, meu cara. Legal. Vou agradecer a todos que estão conosco. Boa noite, Fernando. Boa noite, Grinaldo. Falou, meu jovem. Boa noite, professor Éder. Boa noite, Cassiano. Vamos dar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Ângela. A gente está muito feliz com a presença de todos vocês. Que Deus dê um bom final de semana a todos. Que vocês tenham êxito. Tá de quarentena? Não perde tempo. Vai lá no YouTube, pega os nossos vídeos da Compreender, da Nortear. Vamos assistir, vamos seguir, vamos curtir.
os nossos amigos aqui da educação financeira. Fabi, sempre está com a É isso aí. gente também, ó. Vamos agradecer a Fabi. Fabi, um grande abraço.